Turma, eu já aviso que essa aqui não vai ser uma aula para leigos. Então, se você nunca abriu o N8N, se não sabe criar agentes de IA ainda, tem uma cacetada de aulas nossas onde a gente já ensina isso do zero, para quem nunca viu. Vou deixar, inclusive, aqui embaixo todos os links para as nossas aulas onde a gente ensina do zero. Isso aqui é para você que já tem conhecimento em N8N, criou agentes, mas está procurando conhecimento mais avançado, porque bem francamente, vamos combinar que tá faltando conhecimento avançado na internet hoje. Eu queria dar minha contribuição para isso. Então eu quero te mostrar na prática aqui, ó, agentes IA avançados nossos que a gente usa aqui dentro da empresa. Eu vou destrinchar junto contigo todas as melhorias que a gente fez aqui, vários recursos avançados, vou mostrar passo a passo para você fazer uma implementação de verdade, um cliente de verdade, de um agente de IA real em produção, tá? E aí, antes da gente abrir o N8N, quero só te mostrar o agente funcionando, né? Então esse é um agente que roda mais de 200 conversas por dia no WhatsApp hoje, 100% funcional. E aí aquela pegada, a pessoa tem interesse na comunidade secundária, ela vai cair nesse agente para trocar uma ideia com ela. Então ela responde texto, ela responde áudio, ela gera áudio, inclusive. E, cara, ela gera muito bem as respostas assim. Então ela consegue, ser extremamente inteligente, mas mantendo uma certa informalidade na conversa. Top, Renato, para criar agentes já sem enrolação, o jogo é assim. Então ele consegue conversar como um humano. Ele conversa muito bem, ele explica muito bem. Esse agente ele tá muito redondo e ele tá fazendo muita venda pra gente. Inclusive, ele responde até em áudio, quer ver só? Vou mostrar pra vocês, ó. Fala aí, tudo beleza por aí também, firme e forte. Se tiver alguma dúvida sobre a comunidade sem codar, quiser saber das trilhas, das lives ou dos benefícios, é só mandar. Aí me conta, o que você quer aprender primeiro? Apps, agentes de inteligência artificial ou os dois juntos? É, galera, parece um áudio meu, né? Mas não é não, cara. É um áudio 100% criado por IA. E eu vou, inclusive, te mostrar como que a gente faz isso. É lá no finalzinho do processo, lá no envio do áudio. Então, olha só, como a gente sempre fala, todo agente de IA é como um colaborador teu, né? Você precisa estar sempre treinando, melhorando ele. Então, aqui eu fiz questão de trazer para vocês as 3 versões do nosso agente de vendas. Claro que entre elas teve muitas coisas assim, mas basicamente só para te exemplificar que esse aqui foi o nosso primeiro agente de vendas, foi a nossa versão 1, né? Que é mais ou menos como a gente mostra lá nos tutoriais para iniciantes. Então é aquilo, a gente recebe um webhook ali, seja do WhatsApp não oficial, seja do WhatsApp oficial, seja do teu CRM. Eu, pessoalmente, recebo do CRM, eu uso o Chatwood como CRM. E aí eu faço um processamento ali com determinado modelo de linguagem, busco da memória simples do N8N, faço uma busca numa base vetorizada que eu tenho no Supabase aqui, e aí elaboro a resposta e devolvo essa resposta para o próprio CRM aqui no meu caso, mas pode devolver a resposta para o WhatsApp, enfim, onde for. Então essa aqui era a nossa versão 1.0, né? E aí começaram a surgir vários pontos de melhoria, vários probleminhas e bugzinhos que só quem está no campo de batalha sabe. E a gente corrigiu 99% deles na nossa versão 2.0. Essa aqui, ó, já é uma implementação muito mais robusta do que a 1.0, tá? Então, olha só, o que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa, você recebe o webhook, uma prática assim que a gente faz desde sempre, nunca mais parou de fazer, é de você criar um set fields aqui no começo e já estabelecer todos os parâmetros aqui, né? Isso ajuda muito você a correr todo o workflow sempre puxando daqui os parâmetros. E até te facilita trocar esse webhook sem esculhambar o fluxo todo. E aí esse cara aqui, Execution Data, ele salva os dados de execução para te facilitar a busca. Eu vou até te mostrar isso num outro fluxo que a gente tem, para que quando eu vá recorrer às execuções aqui, ó, eu já tenho uma série de dados gravados aqui do lado. Então eu não preciso ficar investigando dentro do Node para ver que dado que chegou no meu workflow. Não, eu bato o olho aqui e eu consigo inclusive filtrar, né? Ah, então eu quero pegar, por exemplo, somente as execuções daquele cara cujo e-mail é o joãodasilvasauro@gmail.com. Aí eu vejo só as execuções dele. Então isso aqui salva vidas, galera. Então, a gente recebe a mensagem, tudo certo. E aí, um bug muito comum em quem trabalha com mensageria é assim, a duplicidade. Porque muitas vezes teu CRM vai mandar uma mensagem duplicada, a API não oficial às vezes manda também. Então a gente faz um fluxo aqui para eliminar a duplicidade, de forma que a gente salva no Redis, que é uma memória de curto prazo aqui, essa mensagem. E aí, se já existe essa mensagem armazenada no Redis, eu ignoro, eu não faço nada. Mas se não existe ainda, pode prosseguir. Aí realmente não é uma mensagem duplicada, né? E aí o próximo passo é uma verificação do tipo de agente. Por quê, galera? Porque eu estou interagindo aqui junto com o meu CRM, entendeu? Então, de repente, vai lá no meu CRM, o meu comercial assume a conversa. Ele está vendo uma conversa com um bot ali,
Aí ele vai lá e pum, opa, tudo bom? Só para te dar um toque. Enfim, o humano achou que seria bom intervir ali, né? Então, a primeira verificação que eu faço aqui é o seguinte. É uma mensagem que está chegando, incoming, ou seja, o CRM está me mandando um webhook de uma mensagem que chegou de fora, ou outgoing, ou seja, que eu enviei, porque o CRM me envia também esse webhook, tá? E aí, se for uma mensagem que está saindo e quem enviou foi um humano, o que isso significa? Tava rolando uma conversa ali do meu usuário com a gente. E aí, de repente, um humano enviou uma mensagem. Então, o que eu faço? Eu dou um stop. Eu mando um comando lá para o meu CRM para atribuir essa conversa para o usuário humano. E aí eu sei que o bot não vai mais agir com base nisso, entendeu? Isso é o que a gente chama de intervenção humana. Se essa mensagem que saiu foi de um bot, aí o que eu faço? Eu não faço nada, assim, eu não vou prosseguir com a resposta, afinal é uma mensagem de saída, não é uma mensagem de chegada, mas eu gravo isso na memória. Para quê? Para que o agente, quando ele for executar qualquer coisa, quando ele for fazer uma consulta, ele sempre vai ter todas as mensagens arquivadas na memória, inclusive as que eu enviei. Então ele vai ter uma memória completa. Mas o mais importante é isso aqui, né? Ó. É as mensagens que estão chegando. Tá, a mensagem chegou de um bot ou a mensagem chegou de um humano? Tá, a mensagem chegou. Mas quem que é o usuário que está atribuído a essa conversa? E quando eu falo atribuído, pessoal, o que eu quero dizer? Que lá no meu CRM eu faço uma atribuição a quem é o agente que está atendendo. É o Renato, é o Eduardo, é a Beatriz, aqui está a minha equipe inteira. Inclusive, os bots estão aqui também, entendeu? E quando eu digo agente, pessoal, é o seguinte, é que no meu CRM eu posso fazer uma atribuição de um agente. Quem é que está atendendo nessa conversa? É o Eduardo, é o Renato ou é a inteligência artificial de vendas, entendeu? Então, quando eu digo lá no fluxo que está atribuído a um bot, significa que está atribuído a esse cara. Se está atribuído, por exemplo, a Beatriz, essa conversa, que é uma humana, aí o bot não vai fazer nada. Aí o que o bot vai fazer? Vai dizer que está atribuído a um humano, aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai prosseguir, ele só vai gravar na memória essa mensagem para ter contexto no futuro, entendeu? Ele só vai prosseguir verdadeiramente se é um bot que está atendendo. E galera, isso aqui é o segredo, tá? Quando a gente começou a fazer essa atribuição no CRM, isso aqui mudou muito o nosso jogo de atendimento, porque facilita muita coisa. Você consegue, inclusive, transicionar de um agente para o outro. Tipo assim, o cara está sendo atendido pelo agente de vendas, aí ele fez a compra. Aí a próxima mensagem que ele manda, você quer jogar ele para o agente de suporte, porque ele já é um cliente, você não precisa mais vender para ele. É com essa atribuição que você faz. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, o próximo passo aqui, o que ele faz? Ele faz um tratamento de áudio. Caso seja áudio, ó. Caso seja texto, ele só segue. Caso seja áudio, ele transcreve o áudio e transforma em texto. Depois ele faz um processo de debounce. Debounce, galera, é o seguinte. Vamos dizer que... como que seres humanos normais falam, né? Oi, tudo bem? Eu tenho... Não é assim que eles falam, né? Oi, tudo certo? Tenho uma dúvida meio doida. Eu quero saber o preço dessa bagaça. É assim, o cara manda 10 mensagens. E aí, quando você não faz o debounce, o teu bot vai responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui, entendeu? Ele vai... Cara, vai ficar zoado assim. Então, como que é o fluxo aqui? A pessoa manda uma mensagem e eu aguardo um determinado período. X segundos ali, 5, 10, 15 segundos, o tempo que você quiser. Para ver se ele vai mandar uma nova mensagem. E aí, se ele ficou 10, 15 segundos sem mandar novas mensagens, aí beleza. Aí ele pode prosseguir, entendeu? Isso garante que você pegue tudo isso aqui, ó, e concatene tudo em uma mensagem só. Próximo passo, enviar presença. O que é o presença? É aquele digitando, né? Então, a pessoa manda, aí aparece digitando, parece como se a pessoa já estivesse respondendo. Então, dá mais vida assim, né? O nosso objetivo aqui é sempre fazer o máximo possível parecer uma interação mais tradicional, mais humana, né? Porque a pior coisa é quando manda mensagem, pum, já brota a resposta assim. Então é legal ficar digitando, é legal dar um delay. E aí o próximo passo é buscar dados do lead. Então, o que ele faz aqui? Só para explicar, né? Por que a gente colocou isso aqui? Porque pra gente não era o bastante a gente só puxar o histórico de mensagens desse lead. A gente passou a usar uma base de dados lá no Supabase, que é um banco de dados nosso, com muito mais informações sobre o lead. Então lá tem outras interações que ele teve outros momentos que ele teve interesse, tem informações, por exemplo, inclusive, se ele já é cliente nosso de algum produto. Então a gente busca todos esses dados do lead e aí traz para cá. Se não existe o lead ainda, a gente cria o lead lá no banco de dados, no Supabase, né? E aí isso aqui me permite alimentar muito mais. Então eu tenho não só o histórico de mensagens dele, mas eu tenho todo o histórico de interações que ele já teve com a nossa empresa. E aí sim, eu passo para o roxinho aqui, não.
que aí sim entra o agente fazendo o quê? Gerando a resposta, e para isso ele consulta uma memória lá no nosso banco de dados. Para isso, ele vai fazer um RAG, ou seja, ele busca informações sobre tudo que a gente tem na empresa, lá no nosso banco de dados do Supabase. Então aqui são mais de 300 perguntas e respostas comuns que a gente tem. Aí ele consulta lá e dá a melhor resposta possível. E aí ele tem tools aqui para atualizar dados do lead. Então, por exemplo, se o lead vai lá e fala, cara, na real meu nome não é João não, meu nome é Jonathan. Então, beleza, ele atualiza lá no nosso banco de dados. E não só as informações que ele fornece, mas as informações que a gente vai coletando também. Então, por exemplo, em um determinado momento a gente percebe que a objeção que essa pessoa tem é X. Aí a gente internamente pega essa objeção X e joga lá para o banco de dados. Então a gente está o tempo todo armazenando informações. Outras tools que ele tem, atribuir conversa ao humano, porque às vezes ele fala, cara, não quero falar contigo não, velho, quero falar com um ser humano. Aí a gente atribui a conversa, como? Atribui lá no nosso CRM para um outro agente e avisa esse agente. Aí o agente vai lá e passa a conversar com ele. E aqui a gente adiciona nota, porque às vezes são notas internas, assim, o usuário falou determinada coisa, enfim. São todas as tools que ele tem acesso. E aí a parte final aqui, galera, é o envio da mensagem. Por que tem tanta coisa aqui? Porque a gente faz não só o envio da mensagem, a gente quebra a mensagem para não mandar textão, né? Então, não quero mandar 3 parágrafos, não é assim que seres humanos conversam, né? O que a gente faz é, para cada quebra de linha, a gente manda uma mensagem separada. Então, se teve, por exemplo, 3 parágrafos enviados, ele vai mandar 3 mensagens separadas aqui, né? E tem um follow-up separado aqui, né? O que é um follow-up? Em interações de vendas, é muito interessante a gente mandar uma mensagem para a pessoa 4 horas depois, por exemplo, falando, tudo bem por aí? Você viu minha mensagem? Ficou alguma dúvida? Isso é um follow-up. Isso aumenta muito significativamente as vendas, né? Esse processo de follow-up eu vou falar num outro vídeo, tá, galera? Mas só para você entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou adicionando num banco de dados as informações desse follow-up. Aí depois eu tenho um outro fluxo no N8N que ele corre periodicamente, uma vez por dia, uma vez por hora, no prazo que você quiser, para pegar e enviar todos os follow-ups daquele período. Aí ele vai lá, por exemplo, todo dia 10 da manhã ele pode mandar todos os follow-ups daquele dia, entendeu? Mas enfim, isso eu vou entrar em outro vídeo, tá? Mas a mensagem, ela não necessariamente precisa ser em texto. Uma verificação que a gente faz aqui é a seguinte. O usuário enviou áudio para mim, porque se ele enviou áudio, eu quero responder ele em áudio. E aí, a gente vai lá, gera o áudio usando a API da Eleven Labs. Inclusive, eu tenho um vídeo já mostrando como que eu faço para gerar um áudio fantástico com a minha voz. Fica muito, muito, muito bom, fica muito profissional. E aí eu envio a resposta em áudio, com uma observação. Se na minha resposta eu mandei algum link, tipo assim, eu mandei um link de vendas pro cara comprar, aí eu não quero mandar áudio, entendeu? Aí eu volto e mando em texto mesmo, né? Porque não faz você quer comprar? Acesse https://, tipo, não faz sentido, né? Então esse é o nosso agente V2, que assim, já é um agente impecável, galera. Redondinho, a prova de bug, a prova de falha, ele tá muito massa. No entanto, recentemente a gente lançou o agente de vendas V3. Galera, ele é praticamente igual em tudo aqui, ó. Só tem uma mudança drástica aqui, que é a seguinte. Não é mais só um agente. Porque assim, ó, principalmente depois que a gente colocou o modelo GPT 4.1 para rodar aqui, ó, a gente foi muito tempo usando o Mini, né? Então era o GPT-4o Mini ali. Cara, e o Mini, ele é bom para tirar dúvida, mas ele não é bom para interagir bem com o lead, para fazer boas perguntas, para coletar boas informações. E a gente, beleza, vamos lá, botamos 4.1. Ele melhorou tanto, galera, mas tanto, que assim, ele nos abriu um horizonte de possibilidades muito grande, sabe? Tanto é que o que a gente fez agora foi desmembrar esse um agente em 3 agentes separados. Explico. A metodologia que a gente usa aqui se chama DEF. É uma metodologia criada pelo Neto Simões. E ele é como se fosse quase que um spin selling, mas de forma muito mais simplificada e intuitiva, assim, né? DEF significa 3 etapas. Descoberta, encantamento e fechamento. DEF. Então o que a gente fez agora foi separar em 3 agentes. Não é mais um agente único. Porque um agente único ele vai ficar meio que só respondendo dúvidas, né? Nós agora separamos em 3 agentes porque se tornaram agentes muito mais precisos. Então, qual que é o objetivo da etapa de descoberta? É o primeiro coletar as informações. Então, vamos dar um exemplo da comunidade sem codar. Alguém vai lá e fala, eu queria mais informações. Se a gente não sabe nada sobre a pessoa, não adianta eu sair falando da comunidade sem codar, eu não sei o que ele quer. O que ele quer? Criar aplicativo, criar agentes de IA, criar um aplicativo para si próprio, ou trabalhar como desenvolvedor, ou trabalhar como gestor de IA? Cara, eu não sei.
Como é que eu vou sair falando do meu produto se eu não sei se eu vou conseguir atender? Então, descoberta é quando eu faço a coleta de informações. Ah, tá, você quer criar agentes de IA, tá, para si próprio, para tua empresa ou para trabalhar com isso? Ah, eu quero trabalhar com isso. Ah, você quer ser gestor de IA? Beleza, e você já tem experiência? Não, não tenho. Pronto, já sei tudo que eu preciso sobre a pessoa. E aí, quando o agente de descoberta entende que ele já coletou as informações necessárias, ele atribui a conversa, lembra aquilo que a gente falou lá atrás? A atribuição da conversa lá no CRM, ele atribui agora para o agente de encantamento. Então, a próxima mensagem que o usuário enviar vai cair onde? Ele vai passar nesse switch aqui, né, ó, que vai ver, cara, com qual agente que ele está falando, e agora vai cair no cara do encantamento. Então, quem que é o cara do encantamento? Ele não precisa mais extrair informações, eu já tenho as informações do meu lead. Agora, eu encanto. Eu falo, ah, cara, que legal que você quer trabalhar como gestor de IA. Cara, eu vou te explicar por que a comunidade Sem Codar é a maior comunidade no-code IA da América Latina. Por que a gente já formou mais de 22 mil pessoas, já entrega mais de 500 placas comemorativas para pessoas que, assim como você, hoje desenvolvem agentes de IA para empresas. Então, cara, a gente tem aulas de N8N, a gente te ensina todo o processo do zero, do absoluto zero. Aí eu vou explicar como que eu posso melhor atendê-lo, como que o produto vai ajudá-lo mediante as informações que eu já tenho dele, entendeu? Por isso que, assim, são processos separados. Esse cara aqui é o melhor agente que existe na fase de descoberta. Esse é o melhor que existe na fase de encantamento. E aí, quando eu entendo que, cara, ele já entendeu como que aquilo vai ajudar ele, deu fit, ele realmente gostou, aí eu passo ele pro agente de fechamento, que é o cara que fala, tá, o que falta para você se tornar hoje um aluno nosso? O que falta para você entrar na comunidade Sem Codar? Aí ele vai praticamente mandar o link. Ele vai esclarecer qualquer outra dúvida que a pessoa ainda tenha, vai falar um pouco mais sobre os entregáveis. Então, assim, o objetivo dele aqui realmente é, bom, se deu fit, vamos fechar esse negócio, entendeu? Aí esse cara que é o vendedor que entra aqui. Então são 3 agentes bem diferentes, com prompts bem diferentes para momentos diferentes do mesmo lead, né? E assim, o lead está no mesmo WhatsApp falando, entendeu? Não é como se ele trocasse de canal, nada. Aqui eu fiz uma... Cara, essa parte eu não consegui achar um layout que ficasse bonito. Mas é porque como todos os agentes compartilham a mesma memória e as mesmas ferramentas, eu botei tudo aqui, né? Mas aí todos eles passam a resposta lá para o envio da mensagem e a mesma coisa vale. Aí eu mando a mensagem de volta em texto, quebrada por quebras de linha aqui, né? Ou eu mando em áudio. Então, galera, é isso. Esses são agentes de venda 100% funcionais, vida real, campo de batalha. Se você está vendo essa aula dentro da comunidade Sem Codar, eu vou deixar aqui embaixo arquivo desse template pronto para você importar no seu N8N, copiar e colar. Você só vai precisar mudar para as informações da tua empresa, óbvio, né? Tipo, de onde você vai receber o webhook, qual que é o CRM que você usa. Você faz as adaptações necessárias, mas você vai ter ele rodando redondinho. E também todos os prompts que a gente usa para cada um desses agentes, tá? Então, se você estiver na comunidade Sem Codar, é só ir aqui embaixo que vai ter o arquivo pronto e todos os prompts. Se você não está na comunidade Sem Codar, está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever na comunidade Sem Codar. Vai ser muito bem-vindo. É o curso mais completo que existe para você criar agentes de IA do zero, como os que você está vendo aqui. Espero que tenham gostado, galera. Isso aqui é minha contribuição para a gente começar a falar de forma um pouco mais avançada sobre agentes de IA e implementações reais em empresas reais. Espero que tenham gostado. Se tiver outros agentes que você gostaria de ver na prática como funciona, a gente tem dezenas de agentes rodando aqui. Fala aqui embaixo nos comentários e, pô, Renato, eu queria ver um agente tal, tal e tal, que a gente vai fazer o nosso melhor para trazer para você aqui um agente 100% funcional.